Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso devocional vai ser um pouquinho diferente, não vai ser uma live, eu estou aqui gravando o vídeo que vai ser postado logo mais no Instagram e no Facebook, mas eu gostaria de continuar refletindo com vocês sobre o tema da obediência como resposta de fé, como atrelada à fé, como necessária, né? Como algo que faz parte da nossa resposta de fé a quem Deus é e aquilo que Ele fez por nós por meio de Jesus e por consequência quem nós somos nele, a nossa vocação, aquilo que nós somos chamados a ser nele. Então temos usado como referência a carta de Tiago, por ser uma carta que fala muito sobre a prática, sobre a fé sendo vivenciada nas mais diversas é, categorias da nossa vida, nos mais diversos ambientes da nossa vida. E hoje eu gostaria de ler mais uma vez com vocês dessa carta no capítulo 5, a partir do versículo 1. Esse trecho específico, ele é um trecho, mais uma vez, de denúncia, um trecho bastante desafiador. Talvez não seja o texto que você escolheria para ler numa segunda-feira de manhã, especialmente num feriado, que normalmente a gente quer ficar mais de boa, mas ela é a palavra de Deus para nós, é algo que nós precisamos, da qual nós precisamos, e aponta numa direção de esperança, numa direção que nos ajuda a centrar nossa vida, a saber aquilo que realmente é importante para cada um de nós. Então, também é um trecho que tem uma característica profética. Assim como os profetas no Antigo Testamento tinham escritos bastante amplos, direcionados às nações, aqui parece que Tiago está realmente escrevendo nesse mesmo estilo, né, endereçando essa parte específica da sua carta como se fosse uma denúncia profética. E quando os seus leitores cristãos, né, aqueles seguidores de Jesus que lessem esse trecho, talvez fossem sentir um pouco desse conforto que palavras proféticas de denúncia traziam para aqueles que as ouviam, porque na verdade um dos nossos desejos é que o mundo seja endireitado e que haja justiça. E da mesma forma para esses leitores que experimentavam um tipo de sofrimento específico que vai ser abordado aqui. Então, Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 1, nós lemos o seguinte: Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Então, uma palavra muito forte, uma palavra de denúncia. E aqui ele introduz esse trecho da carta: ouçam agora vocês ricos. Em outros momentos da carta ele já falou nesse sentido, meio que chamando a atenção. Ó, aqui eu vou começar um novo tipo de argumentação, uma nova denúncia, alguma questão específica. E aqui começa a trabalhar sobre essa questão. Né? Os ricos, chorem e lamentem-se. O mesmo argumento, o mesmo chamado ou exortação, talvez seja a palavra mais correta que ele usou para aqueles que têm a mente dividida, né? Chorem, lamentem-se, entristeçam-se diante de Deus. E ele agora vai começar a descrever que tipo de riqueza é essa que é prejudicial, que tipo de pessoas, de fato, quais são as atitudes dessas pessoas que ele está mencionando aqui. Então a primeira coisa que ele vai falar, ele inclusive ele dá um ar de juízo, né? Um ar de juízo escatológico. O que é isso? Né? Esse juízo que é o juízo final, né? O juízo do fim dos tempos, que vai colocar as coisas no seu devido lugar e que vai revelar aquilo que tinha valor e aquilo que não tinha valor. Então, tendo em vista a desgraça que lhe sobrevirá, a riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram suas roupas. Essa é uma linguagem que o próprio Senhor Jesus usava para falar sobre que há tipos de riqueza. Alguns tipos de riqueza
elas enferrujam, a traça corrói, né? São as riquezas que elas não têm valor eterno, elas não têm duração indefinida, elas acabam e elas podem sair da nossa vida assim como entraram. São as riquezas deste mundo, né? O ouro e a prata, né? Que enferrujam, e a ferrugem deles vai testemunhar contra vocês, diz Tiago aqui, e como fogo lhes devorará a carne. Por quê? Tá? Então agora que essa introdução tão forte foi feita, Tiago agora começa a descrever quais são as atitudes então que tornaram essas pessoas às quais ele está se dirigindo condenáveis. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Últimos dias não se refere, não quer dizer exatamente que Tiago esperava que daqui a 60 ou 40 dias da época dele alguma coisa fosse acontecer, que Jesus já estaria voltando, mas últimos dias é o tempo justamente no qual nós estamos vivendo, o tempo desde da ascensão de Jesus até a sua segunda vinda, né? Nestes últimos dias vocês acumularam bens, não é o momento de fazer isso, né? Vocês acumularam, então não é uma questão de ter bens, mas acumular bens, de juntar para si. É a mesma coisa que quando Jesus fala nessa parábola, né, do rico insensato, esta noite te pedirão a sua alma, né? A pessoa que queria reter e reter e reter para si bens, né? O que eu vou fazer com tudo que eu tenho? Eu vou armazenar, vou guardar para mim, né? Jesus diz que é insensato. Então, acumular bens, a primeira coisa, o acúmulo de bens. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos, que vocês retiveram com fraude. Então, reter o salário dos trabalhadores com fraude é a segunda questão que está sendo denunciada aqui. E o salário dos trabalhadores está clamando contra vocês. Então, aquilo que vocês retiveram agora está acusando vocês. Esse dinheiro não te pertence. Você está oprimindo pessoas para construir o seu próprio império, a sua própria reputação, o seu castelo no qual você está morando. Então são duas coisas que ele já começa a denunciar. E mais, o lamento dos ceifeiros chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos, então também não apenas esse dinheiro, esse salário acumulado, né, que foi retido com fraude, mas também o próprio lamento dos ceifeiros, aqueles trabalhadores, chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. E agora a terceira coisa que ele denuncia: vocês viveram luxuosamente na terra. Então, é o luxo, né? É o esbanjar, é essa ideia de realmente tá vivendo muito acima do necessário, estar realmente se refestelando com com os prazeres e com os confortos e tudo isso que a riqueza pode garantir para algumas pessoas, né? Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm aí a quarta coisa, então, por fim, vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então, por fim, a quarta atitude que ele condena aqui é o tipo de tratamento que esses opressores estavam então dando para essas pessoas, para o justo, né, para aqueles que estavam querendo trabalhar e etc. Né, estavam querendo cumprir a sua parte. Portanto, versículo 7, irmãos, tenham paciência até a vinda do Senhor. Então, essa mudança abrupta é mais um indicativo de que essa parte é uma parte profética. Tiago está escrevendo a uma audiência maior, está escrevendo como um profeta, né? Alguém que está denunciando uma realidade nesse mundo que não é boa, e Deus irá colocar essa realidade em ordem. Por que esse texto aqui é um soco no nosso estômago? Muitas vezes é porque nós nos orientamos, toda a nossa sociedade parece ser orientada ao redor dessa ideia de que a pessoa realizada, a pessoa que realmente venceu na vida, é aquela que conseguiu acumular, aquela que vive luxuosamente, aquela que chegou num patamar que agora lhe garante assim ser admirada por todos, né? Então,
de alguma forma, independente da situação econômica na qual nós estamos, nós parecemos ser empurrados para essa ideia de que bem-sucedido é a pessoa que vive dessa maneira. E não está sendo condenado aqui não é a riqueza em si, como a gente vai ver logo mais em outro texto bíblico, mas a maneira como essa riqueza é acumulada e o tipo de coração que se tem em relação a essa riqueza. Mas quem tem fé, quem responde ao Senhor Jesus com fé, deve viver de maneira diferente. E é isso que o apóstolo Paulo escreve aqui a Timóteo. Muitas vezes a Bíblia é uma frase que a gente usa, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então nós vamos vendo como esses textos se relacionam, a gente procura olhar para o todo para que a gente possa olhar melhor para aquilo que está escrito no específico. Né? Então a gente olha para o contexto geral para que a gente possa olhar para o contexto local. E olhando um pouco mais para os ensinos que a Bíblia nos traz acerca do dinheiro, das riquezas, nós encontramos uma ajuda muito grande na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Então, primeiramente, cultivar a satisfação, cultivar a gratidão por aquilo que nós temos. Os que querem ficar ricos, olha, atenção, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Então o que Paulo está dizendo é que andar na contramão disso que o mundo muitas vezes quer que a gente viva, ela é benéfico para nós, vai nos poupar de viver sofrimentos que as pessoas que estão constantemente em busca de dinheiro, né, buscando simplesmente acumular riquezas, vão cair. O amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por isso, se desviaram da fé e agora se atormentam com muitos sofrimentos. Né? Se desviaram, acabaram assim dando um espaço tão grande para a riqueza nas suas vidas que acabaram se desviando da fé e agora sofrem muito com esse tipo de situação, com todas as preocupações e ansiedades que a riqueza traz e mesmo o sentimento de culpa que muitas vezes está por trás da maneira pela qual a riqueza foi adquirida, né? Você, porém, homem de Deus, versículo 11, né, de 1 Timóteo 6, fuja de tudo isso e busque a justiça e assim por diante. O apóstolo Paulo continua. Mas quero pular agora lá para o versículo 17 de 1 Timóteo. Ordene aos que são ricos, agora sim, esses que estão na comunidade de fé. Porque senão não teria sentido. Nós não teríamos, Timóteo não teria como abordar aquele que não está na comunidade de fé como se fosse viver como servo do Senhor Jesus, mas aquele que está respondendo com fé ao Evangelho, está respondendo com fé ao Senhor Jesus, está querendo obedecer ao Senhor, então a esse nós temos uma palavra. Paulo escreve a Timóteo, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Primeira coisa, não ser arrogante. Já falou lá sobre a satisfação, sobre a gratidão. Então agora vamos tentar listar. Segunda coisa, não ser arrogante. Terceira coisa, nem pôr a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Olha, então, estar satisfeito com uma vida simples, quando a gente tem o básico, nós podemos estar satisfeitos com isso. Segunda coisa, então, não sermos arrogantes. Segunda coisa. Terceira coisa, então, nem pôr a sua esperança na incerteza da riqueza, porque como eu falei, a riqueza ela chega e ela vai, e isso acontece muitas vezes, não são poucas histórias que a gente vê de pessoas que não tinham nada, daqui a pouco tem tudo, daqui a pouco não tem nada de novo, e assim vai, né? Então existe uma sabedoria também em saber administrar essas coisas, mas em todo caso, tendo o dinheiro ou não tendo muito dinheiro, a nossa esperança deve estar somente
A nossa esperança para a nossa vida deve estar somente em Deus, que tudo nos provê ricamente. E agora, indo para a quarta questão, questões bem práticas. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em quê? Em boas obras, generosos e prontos a repartir. Pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Na Bíblia, existe um princípio de que o povo de Deus é um povo abençoado para ser um povo abençoador. Por meio de ti, Deus falou a Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas. Então existe para a igreja uma vocação de ser um povo abençoador. Aquele que tem pode abençoar aquele que não tem, pode cooperar com a obra do reino de Deus, dando, né, sendo generoso, sendo rico em boas obras, fazendo bem e prontos para repartir. Então, é isso, não é o problema a riqueza, não é o quanto a pessoa tem, mas a sua generosidade, onde está o seu coração, porque ninguém pode servir a dois senhores, diz o Senhor Jesus. E o dinheiro é um péssimo senhor. O pastor Rude sempre fala muito disso. A questão é se você tem as coisas ou se as coisas te têm. Você é escravo do seu dinheiro ou o dinheiro é seu escravo e você o administra como bom mordomo do reino de Deus. E por fim ele traz uma palavra de esperança, uma promessa. Dessa forma, agindo dessa forma, eles acumularão um tesouro, olha só, acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, para esse novo tempo que chegará quando Jesus retornar em sua glória. E assim alcançarão a vida eterna. Por que assim alcançarão a vida eterna? Paulo está aqui falando sobre salvação por obras? Não, de jeito nenhum. Ele está falando justamente sobre a resposta da fé. Porque a fé verdadeira é uma fé que renuncia às lealdades a todos os antigos senhores e deuses para se aliançar, ter lealdade apenas ao verdadeiro Rei e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, amados, esse texto, mais uma vez, é bastante desafiador, é uma palavra desafiadora, mas ela nos lembra daquilo que é realmente importante na nossa vida. Eu espero que nessa manhã e nesse dia, essa palavra possa trazer clareza sobre o que você realmente quer buscar, o que é realmente importante na sua vida. E que você também se junte a mim nesse desejo de colocar a sua esperança somente em Deus e não na incerteza das riquezas, aprendendo a estar satisfeito com aquilo que você tem, a não ser arrogante, a fazer o bem para as outras pessoas e confiar somente em Deus. Que Deus te abençoe nessa segunda-feira, nessa semana que está começando, e nos vemos amanhã às 9 horas aqui novamente. Até mais!